Venezuela urgente. No vídeo de hoje você vai ver: o Brasil perde a paciência com Maduro, mesmo assim é completamente contra uma intervenção militar. Militares venezuelanos estão desertando aos montes. Maduro vai cair. Após os incidentes nas fronteiras entre Brasil e Venezuela e Colômbia e Venezuela, o Brasil perdeu a paciência de vez com Maduro. O estopim foi a queima da ajuda humanitária na fronteira. Há vários outros incidentes também na fronteira com o Brasil, principalmente após militares venezuelanos atirarem bombas de gás lacrimogêneo em direção a manifestantes que estavam no lado brasileiro da fronteira. O Itamaraty divulgou nota repudiando os atos de violência e conclamou a comunidade internacional a não se calar diante do acontecimento na Venezuela. Mesmo expressando revolta, o Brasil é completamente contrário a uma intervenção militar no país vizinho. Militares venezuelanos estão desertando aos montes. Só nos últimos 3 dias, mais de 100 militares pediram abrigo no Brasil. Fugindo por dentro de matas e chegando exaustos no nosso país, os militares contam o porquê muitos soldados venezuelanos querem desertar, mas não desertam. Isso porque Maduro criou uma espécie de grupos de extermínio militar, formados por militares fiéis a Maduro e muito bem pagos por ele. Esses grupos de extermínio atuam entre os militares e têm autorização para matar soldados e oficiais que queiram desertar ou tentem desertar. Vocês podem ver, pessoal, a pressão que esses militares passam também, não só os civis que sofrem. Muitas vezes vemos esses militares agirem contra a população civil de maneira bruta, mas não imaginamos que muitas vezes fazem isso contra a sua própria vontade. Isso aconteceu também durante a Segunda Guerra Mundial, onde na Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas da história, tanto o lado soviético como o lado alemão montaram um sistema parecido para desestimular as deserções. Prometo que farei um vídeo a respeito ainda essa semana. E para finalizar a última notícia de hoje, Maduro vai cair. Sim, ao meu ver, esse governo não se sustenta mais. Quando ele tem que montar grupos de militares para fiscalizar militares e agir com tamanha repressão, isso pode ter um efeito contrário do que ele espera. É como se fosse um encanamento com vazamento de água. Esse vazamento começa pequeno, mas se você não conserta, esse vazamento vai ficando cada vez maior. É a situação das deserções. Começou muito pequeno, ainda continua muito pequeno, perto do tamanho das Forças Armadas da Venezuela, mas já está maior do que estava antes. E pelo que vimos, a tendência é aumentar. Em caso de guerra, vejo uma oportunidade perfeita para a rendição desses soldados. Eu me lembro que durante a Guerra do Golfo de 1991, milhares de soldados iraquianos se renderam logo no início do conflito, já durante a guerra eclodir de vez. Mas por que esses soldados não se renderam antes? Justamente por causa da pressão interna imposta por Saddam Hussein. Acho que nem os Estados Unidos imaginava aquele cenário, com milhares de soldados iraquianos se rendendo logo de cara. Isso mudou toda uma logística, onde as tropas da coalizão tiveram que disponibilizar centenas de caminhões, especialmente para transportar esses soldados. Muitos estavam famintos e com sede. As mesmas cenas voltaram a ocorrer em 2003, com a Guerra do Iraque, ou a Segunda Guerra do Golfo, como é conhecida para muitos. Vejo uma situação semelhante na Venezuela, e a hora que a cobra fumar mesmo, quero ver se Maduro vai contar com a lealdade desses soldados. Bom, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que Maduro vai cair? Eu particularmente acredito que o melhor que Maduro pode fazer por ele é abandonar o barco enquanto ainda há tempo. Se ele insistir, vejo que ele pode ter um fim muito parecido com o de Muammar Gaddafi,
ou de Saddam Hussein, onde acabaram mortos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço que ajude a compartilhar nossos vídeos nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. Isso ajuda a ranquear melhor o canal e faz com que o YouTube passe a sugerir os nossos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.